Glória a Deus. Meus queridos irmãos, como é bom estarmos na presença do Senhor, adorando o seu nome, participando de uma manhã missionária. Este trabalho que, como sempre, costumamos dizer, e é uma verdade, é algo do coração de Deus. E eu digo que é o motivo pelo qual Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. Ele está dando tempo para que almas ainda sejam salvas, está dando oportunidade para que vidas ainda sejam alcançadas, e por isto a igreja ainda não foi arrebatada, para que façamos missão. Amém? Para que preguemos o Evangelho. Quero neste momento parabenizar pastor Luciano Dionísio, sua família, a Igreja do Senhor aqui, os jovens, principalmente, pelo congresso abençoado, muito comentado nas redes sociais. Hoje tudo é muito fácil, né, de alcançar o mundo, e vocês estiveram abençoando muitas vidas, certamente, com este congresso, com a transmissão do congresso, que foi uma bênção da parte de Deus. Que o Senhor continue vos abençoando. Quero vos convidar para, neste momento, sentados mesmos, uma vez que já foi feita a leitura, lermos alguns versículos e aproveitarmos bem o tempo, meditando na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Sempre é bom ler a palavra de Deus. Atos, capítulo 1 e versículo 1 por diante. Está escrito: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que juntos dele se puseram 2 varões vestidos de branco, aos quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Quantos dizem amém? Queridos irmãos, a palavra de Deus é bem conhecida de todos nós que a amamos
e somos alimentados por ela todos os dias. E eu tenho certeza que por várias vezes os irmãos, a igreja, já receberam da parte de Deus, a mensagem baseada neste primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, que alguém chega a dizer que deveria ser Atos do Espírito Santo, mas é chamado de Atos dos Apóstolos. E neste capítulo primeiro nós encontramos o que eu vejo como um dos momentos mais difíceis para os discípulos do Senhor Jesus, para a multidão que esteve perto dele, quando ele teve o seu ministério já sendo concluído, até que subiu à cruz e se entregou por nós. Parece algo inaceitável dizer de que este foi o momento mais difícil, porque nós sabemos que os momentos que antecedem a cruz também foram momentos muito escuros, também foram momentos de muito sofrimento. Ver Jesus ser traído, ver Jesus ser condenado, ver Jesus ser cuspido, açoitado, escarnecido, enfim, ver Jesus ser levantado na cruz, com os cravos, com a coroa de espinho, com lança que traspassou o seu lado. Tudo isto, quando nós paramos e pensamos quem era Jesus e o que ele passou sem merecer, sentimos de que isto foi muito difícil, foi um grande sofrimento. Mas tudo isto veio a consolação depois de tudo isto, quando Jesus ressuscita para estar outra vez com os seus discípulos. Ele chegou a dizer uma certa vez de que os discípulos haviam de chorar e de sofrer, porque ele não estaria com eles durante algum tempo. E ele disse que a dor seria igual à dor de quem está para dar à luz. Mas Jesus disse: a mulher que está para dar à luz, ela sofre com as dores de parto, até que ela vê o fruto e já não se lembra mais da dor. Ela se alegra porque agora começa a ver o fruto do seu sofrimento, da sua dor. E Jesus disse: um pouco e não mais me vereis, um pouco eu não estarei convosco, mas depois eu voltarei para vós. E assim aconteceu. Houve toda a dor por causa do sofrimento e da morte de Jesus, mas depois de 3 dias de sepultado, esta dor começou a desaparecer, porque Jesus voltou a estar com eles outra vez, porque Jesus apareceu outra vez para estar com eles. E a Bíblia diz que passou cerca de 40 dias Jesus ali com os seus discípulos, e eles puderam confirmar de que era Jesus mesmo. Capítulo 1, versículo 3 diz: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, estes 40 dias foram dias em que o coração foi consolado por tudo o que aconteceu, e eles estavam felizes outra vez, tendo a presença de Jesus, ouvindo Jesus falar com eles, Jesus sentando até para comer com eles. Eles estavam felizes, alegres, porque Jesus estava vivo e no meio deles.
até que chega o dia em que Jesus os leva para o Monte das Oliveiras e vai dar as últimas instruções e está dando as últimas palavras, quando de repente eles começaram a observar de que os pés de Jesus não estavam mais na terra, de que os seus pés estavam começando a flutuar, estavam começando a subir, aleluia. Estava chegando a hora de Jesus ser assunto ao céu, de Jesus ascender ao céu outra vez, voltar outra vez para estar ao lado do Pai. E agora não havia mais a promessa de que com 3 dias Jesus haveria de voltar para estar com eles. Não, eles sabiam de que Jesus voltaria para o céu e não mais retornaria para viver nesta terra. E aí a dor era ainda maior, porque eles já sabiam de que Jesus voltaria para o Pai. Mas, meus queridos irmãos, neste momento eles fazem uma pergunta ao Senhor Jesus que mostra o quanto eles ainda estavam equivocados quanto às coisas espirituais, estavam confusos quanto às coisas espirituais. Eram crentes, estavam com Jesus, estavam crendo que Jesus era o Salvador, mas ainda havia confusões, ainda haviam ideias errôneas quanto à mensagem do que Jesus vinha trazer. Havia ideias errôneas quanto à missão que eles deveriam desenvolver. Havia ideias errôneas quanto à prioridade que eles deveriam viver. E nesta manhã eu gostaria de comentar com a igreja, de meditar com a igreja sobre isto. Quando alguém é crente, mas ainda não vive a realidade que deveria viver, ainda está confuso quanto ao que Deus quer para a sua vida. Não é diferente nos nossos dias. Nós também estamos vivendo dias de pessoas que são crentes, que vêm para a igreja, que tem a Bíblia na sua mão, mas muitas vezes na sua mente está uma ideia, está um pensamento, está uma prioridade que não é a prioridade de Deus. Mas nesta manhã eu vim aqui para falar com aqueles que não estão vivendo a prioridade de Deus. Troque a sua prioridade pela de Deus e você vai ver o que Deus tem para realizar na sua vida. O que é prioridade para você, se não é a prioridade para Deus, mude isto, porque é melhor viver a prioridade de Deus. Quantos querem viver a prioridade de Deus esta manhã? Glória ao nome do Senhor. Vejam, meus queridos irmãos, que enquanto Jesus falava, sendo assunto aos céus, eles fazem uma pergunta a Jesus, aqui no versículo de número 7. Diz assim: e disse-lhes, versículo de número 8, perdão, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo... E o que foi que perguntaram? Quem está com a Bíblia aberta, qual foi a pergunta? Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Vejam, Jesus estava falando de batismo com o Espírito Santo, não é, meus irmãos? Versículo de número 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aí eles perguntam: restaurarás tu nesse tempo a Israel? Jesus estava falando de poder do Espírito Santo e eles vêm falar de poder político.
Jesus estava falando das coisas do céu e eles vêm falar das coisas da terra. Jesus estava falando sobre a unção, a virtude, a capacidade do céu que ele traria para os seus discípulos, e eles estavam perguntando: e o governo romano, quando é que vai terminar aqui em Israel? Quando é que o Senhor vai nos libertar do jugo romano? E meus queridos, não é diferente nos nossos dias. Enquanto Jesus está querendo batizar com o Espírito Santo, está querendo derramar poder sobre a sua igreja, tem muita gente que só está preocupado com o governo humano, só está falando na política, só está preocupado quem é que vai ser o presidente e quem é que vai deixar de ser. Eu não estou dizendo que nós não devemos pensar nisto, porque somos também cidadãos, porque somos também eleitores, temos parte nisto também, mas não devemos colocar isto como prioridade. Fala menos nestas coisas e começa a falar mais nas coisas do céu. Pensa menos nestas coisas e começa a pensar mais nas coisas do céu. Deixa de estar falando mais em Bolsonaro, em Lula e em quem mais, e começa a falar mais de Jesus, começa a falar mais do Espírito Santo, começa a dar prioridade. Tem crente até brigando por causa dessas coisas, quando a gente não deve brigar por nada, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Ele nos chamou não para estar brigando, mas para pregar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Qual é a tua prioridade? Esses dias, quais têm sido as tuas prioridades? A prioridade do mundo, esses dias e até o final do ano vai aumentar, é falar de política. Mas já há 2 anos, irmãos, a prioridade do mundo é falar de pandemia. E a mídia faz questão de subjugar todo mundo debaixo de um pavor. Não aperte a mão, não abrace, não sente perto, não visite. E tem crente que está com a cabeça cheia e a prioridade dele é Covid-19, é coronavírus, e está vivendo com isso, com a cabeça cheia, e a cabeça cheia de coronavírus e o coração vazio do Espírito Santo. Mas Jesus veio aqui esta manhã para te dizer: eu quero encher a tua vida de poder do meu Espírito. E aí, por causa disso, irmãos, tem gente dando prioridade ao supermercado. Foi, não foi? Eu encontro um crente no supermercado e digo: meu irmão, nunca mais lhe vi para a igreja, nunca mais lhe vi na igreja. Ah, pastor, é porque esta pandemia, é porque esta enfermidade. Mas está no supermercado, porque a prioridade dele é comer, não é, irmãos? É estar no supermercado. Às vezes vou lá no banco fazer alguma coisa, e quando chega lá, tem gente que cedinho já está no banco, principalmente se for o dia de receber, cedinho já está na porta do banco para quando abrir, porque a prioridade é o dinheiro, é o salário, aí já está lá na porta. Se tiver um churrasco, irmão, aí vai para o churrasco, porque a prioridade é se divertir. Agora, quando é para a igreja, se convidar para uma vigília, se convidar para um jejum, esses dias não foi para o congresso, por quê? Por causa do coronavírus. Não, é porque a tua prioridade não é Deus, a tua prioridade não é Jesus, a tua prioridade não é batismo com o Espírito Santo, a tua prioridade não é poder de Deus. Mas nesta manhã, aqui está um grupo que está vivendo tudo isto, mas a prioridade é Jesus, a prioridade é Deus, a prioridade é a palavra. Quantos aqui tem como prioridade as coisas do céu? Levanta a tua mão e glorifica, porque enquanto tanta gente está por aí enfermo da alma, enfermo do espírito, quase morrendo espiritualmente, você que veio esta manhã aqui está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Sabe por que você está dando glória? Porque está vivo. Sabe por que você está sentindo a presença de Deus? Porque você está vivo espiritualmente.
Porque tem gente que está vivo fisicamente e você vê andando pela rua, mas está morto espiritualmente. Porque morto não tem vontade de cantar, morto não tem vontade de orar, morto não tem vontade de vir para a igreja, morto não tem vontade de jejuar, morto não ama obra missionária, não. É porque está morto, está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. Dentro dele o fogo do Espírito já se apagou e está vivendo como prioridade as coisas deste mundo. Mas eu me alegro, irmãos, porque na caminhada da igreja alguém deixa de jejuar, alguém deixa de orar, alguém deixa de vigiar e vai caindo no meio do caminho. E não foi, cai um, não foi, fica outro. Mas a igreja segue vitoriosa. Ninguém pensa que pode, aleluia, atacar a igreja, não. Já tentaram impedir a marcha da igreja. Quem tentou já morreu e a igreja continua de pé. Aqui está a igreja esta manhã dizendo: a igreja vem, a igreja vem, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol. A igreja vem. Nunca vivemos dias de tanto ataque à igreja. É ataque de todos os lados, é ataque de todas as maneiras. Só Deus sabe os projetos, os planos que estão tentando contra a igreja. Nós não temos conhecimento, irmãos, de tanta coisa que estão projetando, tentando impedir a igreja. E tentaram de todo jeito, irmãos. Fecharam a igreja por alguns dias, deixaram lugar de vender ração aberto, mas fecharam a igreja. Deixaram posto de gasolina aberto, mas fecharam a igreja. Tanta coisa que não era prioridade, como por exemplo vender ração para animal, não era prioridade, mas deixaram aberta e a igreja fechou. Mas meus queridos irmãos, mesmo fechando a igreja, ela não deixou de buscar, fechando os templos, quero dizer, ela não deixou de buscar ao Senhor. Eu me alegrei tanto, porque lá onde estamos cooperando com o nosso pastor presidente, eu chegava para trabalhar lá na minha sala, lá no administrativo, e às vezes olhava, sempre tinha um crente lá de joelho, sempre tinha alguém que aproveitava o templo aberto e ficava lá sozinho orando, todos os dias, o dia todo. Quanto mais o diabo pensava, a igreja vai parar, eu vou conseguir impedir o que a igreja está fazendo, foi de balde. Aí foi que a igreja ficou de pé, esperando a hora, aleluia, na expectativa. E quando disse: agora pode haver culto, a multidão chegou dando glória e dizendo: estamos aqui. Ela baixou, e parece que foi muito bom, porque nós passamos a dar mais valor às coisas de Deus. E quem não dava tanta prioridade a vir ao templo, a estar na igreja, passou a dar, porque sentiu falta. E infelizmente alguns já estavam mal, já estavam mesmo, irmãos, prejudicados espiritualmente. E isto só revelou quem era verdadeiro crente e quem estava vivendo de aparência. Os que estavam vivendo só de aparência, estes não voltaram depois, mas os verdadeiros crentes nunca saíram. Quando o pastor dizia: tem culto de 10, estava a fila para entrar de 10 em 10. Tem culto de 20, estava a fila para entrar de culto de 20 em 20. E quando o pastor disse: pode todo mundo, olha aí a casa cheia outra vez, e o povo dizendo: nós continuamos de pé. O que faz a diferença é a prioridade. Há um hino muito bonito que eu não sei dele, mas enquanto eu meditava, ficou vindo à minha mente essa expressão, que diz: filho, enquanto eu for tua prioridade. E o que é que diz? Diga comigo: filho. É Deus falando com você. Repita: filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. E o que é que diz mais?
podes também contar comigo. Seja lá para o que for, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Verás livramento, eu sou o teu Deus. Filho, escutou a voz de Deus? Agora para um pouquinho, fecha os teus olhos e medita. É Ele a tua prioridade? O que é que está te preocupando mais? O que é que está te inquietando mais? O que é que você faz mais durante o dia? Aleluia, olha para mim agora. Você quer saber se Jesus é tua prioridade? Se o Espírito Santo é a tua prioridade? Você quer saber, você quer concluir aqui nesta manhã missionária? Observe durante o dia, o que é que você faz mais? Durante o dia você passa o dia orando? Durante o dia você passa o dia cantando? Durante o dia você passa o dia meditando na palavra? Ah, pastor, mas eu trabalho. Mas dá para trabalhar orando. As irmãs fazem muito isso, não é, irmãs? É lavando roupa e dizendo: Jesus me ajude, Jesus me dê saúde, Jesus dá livramento aos meus filhos, Jesus salve meu marido, Jesus me ajuda. Ó Jesus, eu estou triste, mas me alegra, Jesus. Jesus. E depois de orar, aí vai fazer as coisas e é cantando lá: meu Jesus, tu és bom. Sabe o que é isso? É prioridade. A prioridade é Jesus. Agora, se você passa o dia todo aqui, olha, aí qual é a tua prioridade? É Jesus? Qual é a tua prioridade? É Jesus? Me permita, pastor Luciano. Aí por isso você não foi batizado com o Espírito Santo nesse congresso. Até veio para consagração, até participou de algum trabalho de oração pelo congresso, mas foi isso aqui de jejum e oração, e isso aqui de Facebook, de Instagram, de conversa no WhatsApp, porque é isso que está sendo a prioridade de muito crente hoje. Jesus fica olhando para ele, e ele o tempo todinho, Facebook, Instagram, WhatsApp, vídeo, e Jesus lá olhando. Mas nesta manhã é manhã de crente mudar de prioridade aqui. A tua prioridade vai deixar de ser estas coisas e vai passar a ser Bíblia, louvor, oração, jejum. Passa um dia assim com Jesus, que tu vais ver coisas novas acontecer. Mas pastor, eu trabalho, e lá no trabalho eu não posso estar orando. Não, pode. Ninguém precisa nem saber que você está orando. É alguém falando do seu lado, você e não sabe de nada. Você em silêncio. Fulano, por que está escalado? Não, porque eu quero. E você, olha. Aí depois que orar e começa a cantar. Mas eu não posso abrir a boca para cantar. Não abre não. Aí tem dia que alguém vai chegar: mas fulano, tem um cafezinho ali. Não, quero não. Por que não? Porque hoje eu não quero. Mas vamos tomar umas. Não, porque nesse dia você disse para a barriga: hoje tem café não. É eu e de lá sobre Candelária. Este é o caminho. O caminho ainda é Bíblia na mão, joelho no chão e lábios que louvam
louvam ao Senhor. E se a gente viver assim, Jesus está dizendo: não vos interessa saber o tempo que Deus vai fazer, o que Ele tem que fazer. Vocês busquem receber poder do Espírito Santo, aleluia, para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria, aleluia, e até aos confins da terra. Eu vim da parte de Deus esta manhã para te dizer o que Deus colocou no meu coração. E o que foi que Deus colocou, pastor? É que se você buscar poder, unção, virtude, Deus diz: eu cuido das demais coisas da tua vida. Eu abro porta, eu mando casamento, eu mando as condições, mas eu estou precisando de crentes que querem poder, 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 poder. Onde estão crentes que querem poder? Onde estão jovens que querem poder? Onde está a igreja que escuta a voz de Deus esta manhã, dizendo: eu preciso de vasos para encher? Tem vasos aqui esta manhã para ele encher. Tem vasos aqui esta manhã para ele encher. Porque se não houver vasos, aí não tem azeite. Se só houver crente preocupado: e como é que vai ser? Quem é que vai ser o presidente? E quem é que vai ser o governador? E como é que vai ser? E só preocupado com essas coisas, aí Jesus vai ficar dizendo, comentando essas coisas, dessa maneira, nessa posição. Não tem como eu derramar azeite, não. Não tem como eu encher de poder, não. Não tem como eu batizar com o Espírito Santo, não. Ninguém nunca foi batizado com o Espírito Santo vendo Facebook. Ninguém nunca foi batizado com o Espírito Santo vendo Instagram. Ninguém nunca foi batizado com o Espírito Santo conversando por WhatsApp. Não. Sempre houve batismo com o Espírito Santo fazendo o quê? Fazendo o quê? Dando glória. Dando glória. Eu não sei. Alguém pode dizer: não, não deve ser assim, porque deve ser de outra maneira. Não, há multiformas de Jesus batizar com o Espírito Santo, mas a tradicional é aquela. Vamos orar para Jesus batizar. E você que não é batizado, começa a dar glória a Ele aí, vá adorando a Ele aí. E o crente começa: eu te dou glória. Glórias a ti, Senhor, tu és grande, me batiza, glória, me batiza, aleluia, glória. Eu fui batizado assim, mas alguém foi batizado assim também, dando glória, adorando, dá glória esta manhã. Vamos começar a dar mais glória esta manhã, vamos dar mais glórias no nosso culto, porque enquanto glória sobe, glória desce, é glória subindo e a glória de Deus descendo e enchendo o ambiente. Mas não foi ter um crente desligado, não foi ter um crente assim, não foi ter um crente cutucando o outro, não foi ter um crente se levantando para sair. Irmãos, vamos tentar corrigir isso e ficar em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos de poder. Aqui está a Jerusalém de Deus, e está o Jesus que manda poder, que batiza. Ele está aqui. Jesus disse: vocês estão preocupados aí com política, com as coisas humanas, mas o que eu quero é que vocês recebam a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando Jesus disse isto, eles começaram a ver Jesus sendo elevado às alturas, subindo, e de repente uma nuvem o recebeu e fechou o céu. Jesus entrou, aleluia, voltou à sua glória. E o versículo de número 10 diz: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se
se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para... Repitam comigo: por que estáis olhando para o céu? E o crente não deve ficar olhando para o céu, não? A Bíblia diz que o crente deve ficar olhando para o céu, sim ou não? Não. A Bíblia diz olhando para... Jesus ficou de braços cruzados olhando para o céu? Jesus, quando saiu da casa do pai aos 30 anos de José para cumprir sua missão, ele ficou de braços cruzados olhando para o céu? Foi o que Jesus fez. Saiu a pregar, saiu a orar pelos enfermos, a expulsar os demônios, a fazer a obra. A Bíblia não manda ficar olhando para o céu, e sim para Jesus, para o exemplo de Jesus. Pelo contrário, os anjos repreenderam os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando? Não é para ficar olhando para o céu. Jesus vem do céu, mas não é para a gente ficar parado, olhando, esperando ele vir, porque você parado, olhando, esperando ele vir, não vai acelerar, não vai adiantar, porque o dia e a hora já está determinada. E não é ficar parado olhando para o céu que vai inquietar Deus, que vai fazer com que Deus diz: não, vá logo buscar. Não vamos ficar, irmãos, de maneira nenhuma. Os sinais já estão aí, então vamos só esperar. Não. Enquanto Jesus não volta, ele está dizendo: não é para ficar parado, é para fazer o que tem de fazer. É para fazer o que tem de fazer. Eu trouxe uma mensagem ardendo no meu coração esta manhã. A Bíblia diz assim, Jesus disse assim uma certa vez: o meu Pai trabalha até agora. E aí Jesus diz mais: e eu trabalho também. E por quem é que Deus trabalha? E por quem é que Jesus trabalha? Vamos responder isto usando a Bíblia. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não, nem com os ouvidos nem com os olhos se percebeu um Deus além de... que faz o quê? Que trabalha para quem? Para aquele que nele. Tem alguém aqui esperando nele? Tem alguém aqui esperando alguma coisa? Agora, não se esqueça que a Bíblia não só mandou esperar, mas também mandou olhar para Jesus. E quando a Bíblia manda olhar para Jesus, autor e consumador da fé, está dizendo: olhe de que ele trabalhou também. Siga o exemplo dele, dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque foi uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração para meditar convosco esta manhã. É que tem muito crente que não recebe porque não... Digam forte. Muitos crentes não recebem porque não... Poderia haver mais milagres, poderia haver mais agradecimentos, poderia haver mais bênçãos, poderia haver mais operações de Deus no meio da igreja. Mas eu tenho certeza que Deus quer tratar conosco aqui esta manhã
Até porque o jogral foi um despertamento de Deus aqui, a apresentação processional, um despertamento do Espírito Santo gritando aqui o que estás fazendo. As almas estão pedindo, me ajude, e você o que é que está fazendo? Eu dizia ao pastor Luciano, mas pastor, parece um sonho o que esses jovens estão dizendo aqui. Porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E quando a gente escutava aqui as jovens representando aquelas mulheres dizendo, eu estou sendo violentada, o meu marido me violenta, eu sou vendida, e a gente ficava escutando isso é verdade, meu Deus. Porque quando a gente não vive esta realidade, o coração não sente, a não ser que o Espírito Santo coloque no nosso coração este amor. A não ser que o Espírito Santo desperte no nosso coração este sentimento de amor pelas almas, pelos perdidos. E é isto que está faltando para que nós nos entreguemos mais ao Senhor, para que nós trabalhemos mais na obra do Senhor. E enquanto nós trabalhamos na obra de Deus, Deus trabalha por cada um de nós. Eu tenho visto isto na minha vida, venho trabalhando para Jesus já há muitos anos, e enquanto eu trabalho para Ele, Ele trabalha por mim, pelos meus, pela minha família, pelos meus amigos. É como se Ele estivesse cuidando para que tudo esteja bem e eu possa fazer aquilo que Ele quer que eu faça. E há um texto bíblico que mostra isto, e eu gostaria de lhe convidar para que a gente medite nesses últimos minutos neste texto de Eclesiastes, capítulo de número 11, e o versículo 1 por diante. Abra a sua Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 11, e o versículo 1 por diante, diz assim: lança o teu pão sobre... Abra a sua Bíblia e medite comigo. Lança o teu pão sobre... Pão fala de uma necessidade básica, o alimento, algo que todos nós precisamos, que todos nós damos valor, que todos os dias a gente desfruta, algo que ninguém quer que falte, todos nós queremos que pão, e aqui fala do sustento, foi a palavra encontrada para a gente entender o alimento aqui na nossa região, no nosso continente. Quando se fala de pão, ele representa tudo isto, não é? O sustento, todo o alimento que nos mantém vivos. Mas em algumas partes do mundo não tem pão. Muitos africanos que vivem nas selvas, por exemplo, se você chegar lá e orar o pão nosso de cada dia, eles não vão entender. Tribos que estão lá que não sabem o que é pão, a linguagem do pão para nós não existe para eles. Mas eu escutei, por exemplo, de um missionário que foi a um lugar evangelizar, pregar, ensinar a palavra, traduzir a Bíblia para eles. E quando chegou lá, aquele missionário viu de que o que simboliza o pão, a palavra pão significa aqui para nós, para eles é a banana. A banana é o alimento sagrado. E na tradução bíblica teve que se colocar: a banana nossa de cada dia nos dá hoje. Porque eles não sabiam, se colocasse pão, eles não iam entender, porque não conhecem esta palavra, e muito menos o significado, quando nós usamos, como está aqui em Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas. Mas para nós, a mensagem vai além do que jogar um pão, não é, irmãos? Está falando sobre a semeadura, sobre o trigo.
Deus está dizendo na sua palavra: lance as sementes sobre as águas. Era muito normal no Jordão as águas irem para as suas margens, e quando o rio baixava, a margem do rio Jordão tinha um solo muito bom para a plantação. Não era assim, professor? E aí a semente que lançavam sobre as águas, logo elas germinavam e davam frutos. E é esta a visão de Eclesiastes capítulo 11. Lance sementes hoje. Lança o teu pão hoje. E qual é a promessa? Eu vou ler a primeira parte e vocês leem a segunda. Lança o teu pão sobre as águas. Por quê? Eu tenho uma palavra para os jovens. Alguém olha para você e diz: você está perdendo a sua juventude. Vocês estão perdendo a vossa adolescência, a vossa juventude. Esta é a voz do inimigo. A voz de Deus é: lança o teu pão sobre as águas. A voz de Deus é: lança as tuas sementes sobre as águas. Que tipo de semente estás lançando? Quais são as tuas prioridades? Durante o dia, quais são as sementes que você mais lança? E não lança só para fora, lança para dentro também. Lança pelos olhos, lança pelo ouvido. A mente está cheia de sementes. Quais são as sementes que você está lançando o dia todo? É oração, é Bíblia, é jejum, é igreja, é humildade, é obediência. São essas as sementes que estás lançando. É disto que tu vives. É o teu pão, estas coisas, como Jesus que disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Qual é o teu pão? Do que tu estás vivendo, do que a tua alma está se alimentando. E às vezes alguém até diz que tem chamada, viu, pastor? Alguém diz que tem chamada. Como eu vi alguém uma certa vez dizer: não, porque Deus me falou que eu vou para o Japão, porque Ele me escolheu para ser missionária lá. E um dia o dirigente da escola disse: olhe, por que você não vem para a escola? Ah, porque não, porque de manhã é difícil acordar para vir para a escola dominical. E tem chamada para ir para não sei onde, mas domingo à tarde vem ver se está na campanha evangelizadora. Quando é para apresentar um jogral, eu não quero não. Agora quando é para fazer uma viagem, como aparece. Se marcar um passeio, uma confraternização, uma festa, aparece um bocado de fantasminha que não vem para a escola, não vem para a campanha, falta ensaio. E me permita, pastor, olhe, no congresso, mas já aparece gente que não vem para a escola, não vem para a campanha, não vem, mas no congresso você vai colher o que está plantando. Você vai ver gente lá na frente abençoado, Deus exaltando, e você dizendo: e por que eu não? É porque você não lançou o pão sobre as águas para depois de muitos dias. É muitos dias. Nós somos pastores hoje, servindo a Jesus.
O Senhor tem cuidado, nosso pastor presidente cuida bem de nós. Mas foi muitos dias lançando o pão sobre as águas. Foi muitos dias caminhando para ciclo de oração, para vigílias, para campanha evangelizadora, para ponto de pregação, com os caixas na cabeça. Olhe, moças, observe se esses rapazes botam a caixa na cabeça, viu? Observe. Não se encante só não com sobrancelha feitinha, que hoje é um cuidado com sobrancelha. Deixa dessa prioridade, deixa a tua sobrancelha normalzinha, meu filho. Fique se preocupando com isso não, porque pode tirar demais e depois não crescer. Eita, meu Deus, Deus está aqui balançando os jovens e dizendo: mude prioridade. É uma preocupação com corte de cabelo. Se atira, tá assim. Se atira, tá assim. E fica se ajeitando o tempo todo. Agora unção, nada. Poder, nada. Batismo com o Espírito Santo, nada. Ganhar alma para Jesus, nada. Porque tua prioridade não é virtude do Espírito Santo. Mas Deus nos trouxe aqui esta manhã para dizer: o que eu quero primeiro é encher de poder, é encher do meu Espírito, é encher da minha glória, para usar, para usar, porque de gente, irmãos, que bota outro para dormir, que ao invés de dar uma palavra que apacente, é só paulada. De gente que nem trabalha e nem ajuda quem está trabalhando. A igreja está cheia, mas o vento de Jeová ainda sopra e tira da frente quem quer impedir a marcha da igreja. Se você não quiser trabalhar, fique no seu lugar, e cada dia você vai só perder. Mas não se coloque na frente de quem quer fazer, não, porque na frente de quem quer fazer está o general dos exércitos, o dono da obra. Ou sai da frente. Lança o teu pão, lança o teu pão sobre as águas. Você vai ver, vai voltar, e vai voltar, aleluia, grande, vai voltar abençoado. O que você der para Deus, Deus vai dizer, vai voltar para você. E não vai voltar da mesma maneira não, vai voltar ainda mais do que você fez na minha obra.